minha gente. Então, como vocês podem ver, eu estou mais empolgada do que a média, porque hoje eu vou falar sobre uma coisa que eu queria falar desde, sei lá, maio de 2024. Bom, por volta dessa época, no ano passado, Wagner Moura veio para Recife. E o que a gente sabia é que ele ia gravar um filme de Kleber Mendonça aqui na cidade. E foi isso, era o que a gente sabia. Passado na década de 70. Isso foi um rebuliço por aqui, um rebuliço, né? Porque enquanto ele estava aqui, ele frequentou todos os restaurantes legais da cidade, ele passeou, ele fez aula de jiu-jitsu, até em uma viagem. E a gente vivia na expectativa, aonde Wagner Moura vai e será que nós vamos encontrá-lo em algum desses lugares? Foram meses disso, meses. Ele comemorou aniversário aqui, enfim, aquela coisa toda, né? E aí, a gente, filme de Kleber. Bom, cinema de Kleber a gente nem precisa comentar, mas eu comentarei. Mas calma. E aí, nesse rebuliço todo, talvez eu tenha, numa tarde de um certo dia, junto com uma amiga, ao saber que ele estava na UFPE, pegando o carro, e nós duas termos ido ali na UFPE para ver se nós víamos Wagner Moura filmando, porque né, os alunos da Universidade Federal estavam postando sobre ele lá e tal, talvez, né, eu tenha feito isso, mas não vi, tá, minha gente? Acho que ele estava na van com os vidros bem escuros e não vi. E aí, finalmente o filme estreou semana passada, agora em novembro de 2025, e eu fui ver, né? O que eu acho interessante é que eu conheço o Kleber, não conheço, mas conheço o trabalho de Kleber desde que eu sou adolescente. Kleber era crítico de cinema e ele escrevia num jornal que tem aqui, chamado Jornal do Comércio. E aí na escola que eu estudava, a Escola Parque do Recife, maravilhosa, que fechou durante a pandemia, mas uma escola maravilhosa que eu falo com muito carinho e amor, a gente ia na hora do recreio toda sexta-feira, na sala dos professores, pegar os jornais impressos, especialmente o Jornal do Comércio, para ler as críticas de Kleber. Em geral, eu saía chateada, porque ele não gostava de nada que eu gostava, mas eu era um adolescente, eu tinha 15, 16, 17, 18 anos, assim, o que é que a gente sabe do mundo nessa idade? Que eu sabia que eu gostava de cinema e eu continuo gostando de cinema. E aí, assim, alguns anos atrás, eu vi Recife Frio, que é um curta dele espetacular. Aí vi O Som ao Redor, espetacular. Aí estreou Aquários. Aquários é um dos melhores filmes que eu já vi. E depois Bacurau, que pra mim, Bacurau é um dos melhores filmes já feitos, né? Teve Retratos Fantasmas, que é um documentário que eu super recomendo. Aquários, Bacurau, Retrato Fantasmas e O Som ao Redor, pelo que eu saiba, estão na Netflix. Recife Frio, não. O que é uma pena, porque é muito bom. Pois bem, fui. Quinta-feira da semana passada, na primeira sessão, nos cinemas do Shopping Recife, tradicionalíssimo aqui. Mas eu vou ver no São Luís ainda, parênteses. Assisti ao filme de Kleber. O que eu posso dizer, primeiro, sem spoilers, é que é um filme belíssimo, é um filme emocionante, é um filme cheio das nossas peculiaridades, mas de um modo universal. É um filme importantíssimo para o momento histórico que a gente está vivendo, porque esquecer certas coisas não é permitido. Gente, a gente não pode esquecer tudo. A gente pode perdoar, mas esquecer não. E tem coisas que a gente nem pode perdoar, que precisa de justiça mesmo, tá? E é um filme de 2 horas e 40, que você não sente as 2 horas e 40 passarem. Wagner Moura é um ator que eu gosto muito. Eu gosto... todo mundo fala Capitão Nascimento, mas eu lembro dele numa novela chamada A Lua Me Disse. E eu fui vê-lo no teatro aqui, com a peça Hamlet, que ele traduziu, e ele era o Hamlet. E ele fez a peça completa, tá? Os 5 atos.
E para mim, ele é um Hamlet que é pau a pau com o de Kenneth Branagh. Então, Wagner Moura é um ator, os olhos, né? Os olhos de Wagner Moura falam muito. Claro que a gente pode entrar em toda aquela história, o baiano tem um olho, o baiano tem um... Enfim, eu acho digno o Wagner Moura ser um galã, porque ele merece ser galã. Ele é interessante, realmente. Essa é a parte que eu vou... Spoilers, 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 tá? Se não viram um filme e se incomodam com spoilers, assistam esse trecho depois. Tô falando sério, porque eu vou ter que falar spoilers. O filme, ele foca no personagem do Wagner Moura, que é Armando o nome, e que tem um codinome chamado Marcelo, que está fugindo de uma perseguição política em 1977, porque ele era um professor universitário, muito de sucesso, muito sério, chefe de departamento. E como professor universitário, o setor dele aqui em Pernambuco, na nossa UFPE, fez uma série de pesquisas sobre baterias de lítio, sobre energia, sobre, pelo que eu entendia nessa área. E aí ele sofre uma perseguição política, porque ele não queria abrir mão da pesquisa na universidade, daqui, para ser passada para a Universidade do Sul, do Sudeste, como se as nossas pesquisas fossem inferiores. Isso me irrita no nível. Enfim. E ele não abre mão, e ele é firme nisso, ele é a mulher dele. E aí ele sofre uma perseguição política, ele vem fugido de volta para o Recife e vai para casa de Dona Sebastiana. Dona Sebastiana é uma personagem maravilhosa. Ela salva desde gatinhos com duas caras, cachorros caramelos, a refugiados políticos de Angola. Dona Sebastiana é uma personagem... Depois a gente descobre mais sobre ela no filme, mas ela foi para a Itália, era casada com um italiano. Ela foi anarquista comunista ou comunista anarquista. Ela não lembra a ordem. Ela é uma Rita Garibaldi. E ela volta para o Brasil e ela tem uma perda familiar terrível por feminicídio. E aí ela começa a abrigar todos que precisam de abrigo, sabe? E ele tá nessa casa esperando passaportes num esquema meio de proteção à testemunha, mambembe, capenga brasileira, ajudado por pessoas da iniciativa privada, com dinheiro. E ele está no aguardo desse passaporte para ir embora daqui, ele e o filho dele. Nisso, o cara que queria as patentes manda 2 matadores para cá e ocorrem várias coisas, sabe? Eu não quero contar tudo, porque eu acho que o filme tem que ser visto. Mas o final, ele é um final que a gente tá lá, tá indo. A gente tá tão apaixonada pelos personagens de 1977 e de repente acontece o que a gente não quer que aconteça, mas a gente sabe que vai acontecer, mas a gente não quer que aconteça. E quando isso acontece, Kleber não mostra. Ele não faz tipo Bacurau, que é meio Quentin Tarantino, cabeças, braços e pernas rolando. Ele não faz isso. Ele mostra só notícia de jornal. E eu achei essa decisão brilhante, por 2 motivos. Primeiro, porque eu acho que a gente está muito apaixonado pelos personagens, principalmente pelo personagem do Wagner Moura, raparigueiro ou não. Eu adorei essa cena que o pai pergunta se ele foi raparigueiro. O raparigueiro é uma palavra tão nossa, né? O que é o raparigueiro? É aquele homem que, apesar de estar num relacionamento sério, está com várias outras também, mas não num relacionamento sério. Enfim, um raparigueiro. E aí o Wagner... sim, voltando. Aí o que ocorre é que a gente está tão apaixonadas por esse personagem que quando acontece o inevitável, eu preferi que ele não mostrasse por 2 coisas. Eu acho que ia doer demais, e já dói bastante o que a gente vê. E eu acho que o filme é sobre o esquecimento, né? Sobre coisas que foram esquecidas da época da ditadura militar e que não deveriam ter sido esquecidas. A gente não pode esquecer das pessoas que foram vítimas, das pessoas que foram mortas, torturadas, expulsas do Brasil, com medo. A gente não pode esquecer dessas pessoas. E o filme vem muito... A gente se apaixona pelo personagem e de repente ele é esquecido até pelo filho, sabe, no final.
como os cinemas que existiam foram esquecidos e se tornaram outras coisas. Isso é muito comum aqui, mas eu acho que em todo o centro urbano grande. Então, esse final é extremamente inteligente, ele não é anticlimático, ele não é um anticlímax, ele é inteligente, ele é o que precisa ser para contar a história direito, sabe? Outra coisa que eu acho que o Wagner Moura faz muito bem é pegar duas situações que são mitos. Os tubarões da nossa região metropolitana. Gente, tubarão. Dentro do mar. Nossos tubarões e a perna cabeluda. Volto para o tema do meu primeiro vídeo. Kleber cria, nos presenteia com o mito de criação da perna cabeluda. A perna cabeluda seria a perna de uma vítima, de um rapaz que foi vítima dessa polícia, ditadura militar, que ele teve sua perninha cortada e jogada no mar. Acho que ele todo foi cortado, pelo que fica subentendido. E aí um tubarão come essa perna. E esse tubarão é caçado em Candeias. E de fato, há histórias nessa área de Candeias de tubarões comendo e atacando pessoas desde a década de 40. Um dos primeiros casos noticiados é um caso de um padre, de um convento que tinha aqui perto da tal Igrejinha de Piedade, e que ele foi nadar no mar e só encontraram metade do corpo dele. E aí Kleber, essa perna é encontrada dentro desse tubarão, depois é recuperada pelas pessoas que produziram essa perna e jogada no rio. E aí essa perna vai dar num parque aqui nosso, junto às nossas capivaras lindas, e essa perna vira perna cabeluda. Eu adorei esse mito de criação, porque, veja, a perna cabeluda é só uma perna. Até Frankenstein é uma pessoa completa, um ser completo, um monstro completo, feito de partes de outras pessoas, certo? Mas a perna cabeluda, uma assombração é uma entidade completa, um corpo completo. A perna cabeluda é só uma perna. E aí, eu acho a metáfora perfeita para o medo urbano, da violência urbana, da ditadura, da perseguição da ditadura. Tão grande, que é um medo tão difuso, que ele não se materializa num ser todo, mas numa perna cabeluda, que dá chutes, que ataca, que persegue, que entra nas casas, depois some e aparece em outro bairro. Para mim, esse mito de criação ele é brilhante, porque, de fato, a perna cabeluda é um mito que surgiu aqui em Recife, nos anos 1970, e, repito, é só uma perna. Então, isso, é um medo tão difuso que é só uma perna. Eu achei isso, o jeito que Kleber juntou as duas coisas, brilhante. Ele tem, o Kleber Mendonça, né, e toda a sua equipe, um cuidado com as minúcias, né? Prestem atenção na trilha sonora, com os pífanos. Prestem atenção na trilha sonora. É a coisa mais linda. Não só na cena do carnaval, mas o filme inteiro. Prestem atenção também no personagem do Udo Kier. Eu acho que ele é emblemático para a gente entender o nível de compreensão histórica dos que estavam no poder naquela época, sabe? Eu acho que de compreensão histórica, humana, de compreensão do mundo dos que estavam no poder naquela época. É um personagem triste, mas que encontra sua redenção no carnaval. Como é que Paulo Gustavo dizia, que a alegria é um ato de rebeldia? Ou como tem ainda Estou Aqui, sorriam, a gente vai sorrir. Outra coisa que tem no filme, que mostra bem essa estratificação da sociedade brasileira, e que eu tenho certeza que faz referência a uma situação que aconteceu aqui, é o caso da menina que estava sendo cuidada pela patroa de sua mãe, cuidada pela patroa de sua mãe, e aí a patroa não gostou do trabalho, do barulho da menina querendo a mãe, deixou a menina sair, a menina foi atropelada. E aí mostra como essa patroa é escutada na justiça e como ela é vista como vítima, quanto a verdadeira vítima, que é a mãe da criança,
é vista como uma pessoa que está criando caso, sabe? Eu acho que isso serve para 1977, mas isso serve para 2020, que eu acho que é a data, o ano da situação que inspirou, que é a situação do menino Miguel, que foi na sessão que eu estava, todo mundo falou, teve a mesma leitura e a referência. Eu só ouvia menino Miguel, menino Miguel, menino Miguel. É o nível de estratificação, né, dos ricos com poder e vistos como vítimas e os outros. Os outros, realmente. Como os outros são vistos. O filme termina de forma triste, mas esperançosa, eu acho. Com os que ficaram querendo saber dos que não estão mais, dos que foram. E aí eu acho que o filme termina nessa questão, que eu acho que é um movimento que a gente está tentando fazer, de voltar e olhar para a nossa história e aprender com ela para não repetir, né? Porque não adianta só aprender, tem que não repetir, né? Aliás, aprender é não repetir. Enfim. E aí eu acho que é um dos filmes mais bonitos que eu já vi. Apesar de gostar muito de Bacurau. Muito, muito. Eu preciso dizer que O Agente Secreto é um filme melhor do que Bacurau. Que é complicado, porque são filmes diferentes, mas O Agente Secreto é um daqueles filmes que eu paro e penso como um dos filmes perfeitos. Quando tudo se encaixa, tudo é bem feito, atuado, a música, a montagem, a história. Como eu penso em alguns... Eu lembro agora de outros dois filmes perfeitos que eu amo profundamente. Um é Ferrugem e Osso, que é um filme francês, e o outro é um filme argentino, que é talvez o meu filme predileto, que é O Segredo dos Seus Olhos, que inclusive retoma a questão da ditadura militar argentina, o Ricardo Darín. Então, que filme bom, sabe? É pouco dizer que filme bom, que filme excepcionalmente bom. Como é bom ter o Recife contando essa história, que não é só sobre o Recife, é sobre o povo brasileiro. Mas é bom ter a gente aqui, até o nosso Tubarão de Candeias. Gente, os tubarões da região metropolitana, inclusive, ficam alerta, eles não são uma lenda, tá? Eles existem, tem áreas proibidas para banho, não entrem. Contudo, todavia, entretanto, nós temos praias belíssimas e todas que não tem histórico de ataque de tubarão, tá? Lembrando que o habitat é do tubarão e é a gente que entra nele. Então, deixem os tubarões em paz e que nós saibamos aonde entrar sem correr risco, né? Porque tem as plaquinhas avisando. É só a gente olhar as plaquinhas. Deixem os tubarões em paz. Então, é isso. Eu não fiz nem roteiro. Eu ia fazer, mas eu não fiz. Porque eu queria falar. Eu queria falar sobre esse filme, sabe? De modo algum eu esgotei o tema. Preciso revê-lo. E dessa vez no Cinema São Luís. Que grande parte do desenrolar do filme se passa no Cinema São Luís. Pequena notinha. Em uma dos recortes de jornais aparece o Hospital Correia Picanço, agora vai atender casos de poliomielite. Eu tenho muito orgulho do SUS, eu tenho muito orgulho de trabalhar para o SUS, de ser psicóloga do SUS, muito orgulho mesmo. Todas as dificuldades existem em todas as áreas de atuação, mas eu tenho muito orgulho. E eu fiquei muito emocionada do Correia Picanço, Correinha, ser escolhido para ser uma das referências históricas do nosso estado, sabe? Então, eu fiquei orgulhosa, a verdade é essa. Então, é um baita de um filme, assistam e assistam de novo. Verei novamente muito em breve. Eu tô longe de esgotar o tema desse filme, eu acho que esse filme tem pano para manga para discussão. Mas assistam e se apaixonem, não apenas por Armando, Wagner Moura, né, o personagem, mas por todos os personagens, e especialmente por Dona Sebastiana e seu prédio de refugiados. É isso, muito obrigada
curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam, liguem sininho. Eu estou muito feliz de estar fazendo isso aqui. E é isso. Muito obrigada e vão para o cinema.